Iniciando a matéria de reportagem Histórias de Vida da Faculdade Unical, do curso de jornalismo. Hoje estou entrevistando o prefeito Marcelo Rangel para estar falando sobre a pandemia. Nesse momento estamos enfrentando o novo coronavírus na cidade, as questões, as decisões. E para começar, prefeito, gostaria de saber como que foi ter que lidar com a primeira confirmação da Covid-19 em Ponta Grossa e a primeira morte. Olá a todos, é um prazer conversar com vocês do curso de jornalismo. É muito importante esse trabalho, a gente poder falar um pouco sobre as situações difíceis do dia a dia da administração pública. Posso considerar esse momento de todo o meu mandato um momento mais difícil, porque você tomar decisões que vão contra até ao que você preza, ao que você imagina que não deveria ser feito, mas que precisa ser realizado. Não imaginava que um dia, como prefeito, teria que fazer algum decreto determinando o fechamento de determinada empresa, do comércio, porque isso é inimaginável. Mas tive que tomar essas decisões. Hoje nós estamos completando 6 meses diante da pandemia, é um mundo novo para todos. Nós, no início, imaginamos que a cidade poderia passar por uma catástrofe ainda maior, porque, segundo especialistas, médicos, técnicos que vieram inclusive da UEPG, existia a possibilidade de termos até 800 a 4.000 óbitos. No primeiro momento, quando não se tinha muita informação a respeito da doença, estas eram as informações. E as nossas decisões tinham que ser baseadas nesses números, nessas estatísticas. Então foi muito difícil no primeiro momento. Com a primeira óbito, a primeira vítima, nós ficamos ainda mais temerosos de que a cidade também tomaria os mesmos ritmos das grandes cidades do Brasil, tendo um número muito superior à nossa capacidade de atendimento. Nós conseguimos os 30 leitos de UTIs, os 30 leitos exclusivos para a Covid. Importante dizer que todos os hospitais possuem outros leitos de UTIs e nenhum hospital pode se negar atendimento de qualquer tipo de paciente com qualquer enfermidade. Portanto, os outros hospitais também atenderam pacientes de Covid, mas nós colocamos no hospital universitário a nossa base especializada em Covid. E por 2 ou 3 vezes nós chegamos inclusive ao limite, aos 100% dos leitos ocupados. Algumas pessoas já me perguntaram também com relação à possibilidade de termos mais leitos dentro do hospital universitário, e não é uma questão apenas de equipamentos. A cada conjunto de 10 leitos de UTIs é uma equipe toda nova, com novos médicos, novos enfermeiros, todo o corpo técnico acaba aumentando, dobrando, a sua capacidade. E isso acaba se tornando um problema devido ao número de profissionais hoje disponíveis no mercado. Hoje, em Ponta Grossa, nós não temos mais material profissional nesse sentido. Então não é uma questão mais de equipamentos, e sim de profissionais técnicos para atendimento, e com mais 10 ou 20 leitos de UTIs. Portanto, a nossa macro-região, que é de Curitiba, a região ali de Campo Largo e os outros hospitais também da região metropolitana, estão dando suporte, caso necessário, se nós chegássemos ao número máximo e não tivéssemos a condição de atendimento no hospital universitário ou em nenhum outro hospital da cidade de Ponta Grossa. Os outros hospitais, como eu falei, já atenderam pacientes de Covid. Todas as nossas unidades já tiveram pacientes dessa doença. Agora, estamos vivendo o momento mais crítico, sem dúvida nenhuma. Esse momento já aconteceu em outros municípios, em outras cidades. Há 3 ou 4 semanas atrás, Curitiba estava com 100% dos leitos ocupados e com recordes de óbitos todos os dias. Agora é a nossa vez, infelizmente. Essa doença não poupa nenhuma cidade, não poupa nenhum país, não poupa ninguém.
E nós estamos chegando então nesse momento mais crítico, mas acreditamos que nos próximos dias teremos a descida do número de casos e principalmente de óbitos. E aí sim a gente pode já ter uma perspectiva melhor de enfrentamento aí nos próximos dias a essa doença. Agora, estamos aguardando, porque a nossa missão, o nosso trabalho foi concluído na questão de achatar a curva. Nós conseguimos fazer esse achatamento, mas não conseguimos manter isso para o resto da vida. Nós precisamos da vacina, precisamos de um tratamento. E como são tomadas as decisões de reabertura, funcionamento do comércio? Nós trabalhamos num COI, um Comitê de Emergência. Nós conseguimos trabalhar de maneira escalonada, funcionou, isso tem bons resultados. O fato de Ponta Grossa ter os melhores números diante de outros municípios do mesmo porte, até reconhecido em todo o Brasil, mas nós não conseguimos permanecer com o comércio fechado, com os setores fechados por tanto tempo. É impossível, até mesmo porque não é só nenhuma questão econômica, é uma questão de saúde também pública, porque nós temos outros problemas associados ao fechamento dos setores produtivos, como é o caso da depressão. Nós também temos os problemas de outras doenças e das cirurgias eletivas que precisam retornar imediatamente. Temos os problemas de saúde, nós estamos falando aqui das academias, estamos falando inclusive dos esportes ao ar livre, que envolve a saúde pública também. As pessoas precisam se preparar com saúde mais saudável para enfrentamento dessa doença e de outras. Portanto, não existe mais a possibilidade de fazer qualquer tipo de restrição, a não ser aquela restrição que se torna praticamente óbvia nesse momento, que é a questão dos eventos, porque me parece ser completamente absurda a determinação de abertura para eventos como festas e aglomerações. Vivem de aglomerações esses setores e infelizmente esses serão os setores que serão os últimos a retornar, assim como a educação. Mas tudo isso é decidido em conselho dentro do comitê. E a respeito das fiscalizações, como que está funcionando? Tem ainda muitas pessoas que não cumprem as determinações do decreto? Sim, muito. Nós determinamos que a Secretaria de Esportes, que vinha trabalhando, inclusive com grandes eventos, como jogos estudantis e tudo mais, que estava realizando um grande trabalho nesse ano, praticamente parasse todas as suas atividades para se tornar uma Secretaria de Fiscalização, e funcionou. Isso foi muito importante para a cidade de Ponta Grossa. Nós tivemos uma fiscalização bem importante e de conscientização, aumentamos as multas, as fiscalizações do setor da Fazenda e da Guarda Municipal continuam nesse período que tem a restrição de horário, né? Mas, infelizmente, muitos ainda não respeitam e isso nos entristece, é a palavra que mais define isso. A gente acaba ficando triste porque a infecção, a doença continua aumentando e se deve muito à transmissão familiar, porque uma pessoa acaba contraindo a doença e levando para o seu seio familiar, onde as pessoas dentro de casa não utilizam máscara. Quero deixar aqui um relato muito interessante, porque eu estou há 6 meses à frente da prefeitura, falo com centenas de pessoas todos os dias, eu não parei um dia sequer, eu trabalhei todo esse tempo, tive contato com pessoas infectadas, eu estive em hospitais, eu frequentei UTIs, eu converso com funcionários da saúde todos os dias, tive contato direto com infectados e eu não peguei essa doença, por um simples motivo, eu me cuido. Mas quando chego em casa eu não uso máscara. Se alguém da minha família contrair a doença em outras famílias ou de repente na rua, certamente eu vou contrair o vírus lá dentro da minha casa. Mas eu evito ao máximo possível, quando eu estou trabalhando, quando eu estou
exposto a me descuidar das precauções contra o vírus. Eu sou até muito chato nesse sentido, né? Cobro muito da minha filha, cobro muito da minha esposa, mas é isso que nós temos que fazer nesse momento. Não existe outro remédio, não existe outra vacina a não ser a prevenção. E uma das decisões mais difíceis foi a liberação do velório das pessoas mortas do Covid. O que fez o senhor tomar essa decisão e fazer essa liberação para os familiares, sendo até a primeira cidade do Brasil a fazer essa liberação? Então, Cirlei, isso é um tema bem polêmico e difícil, porque certamente, até mesmo na sua entrevista, eu vou ter muita resistência e pessoas criticando determinada decisão. E eu entendo essas críticas, porque é muito difícil as pessoas elas se colocarem no lugar das vítimas. As vítimas que eu estou dizendo nesse caso são as famílias, porque elas perderam um ente querido e elas não podem se despedir. É muito triste, é muito desumano. Posso considerar a pior parte dessa doença é você não ter a oportunidade de dizer um adeus para um pai, para uma mãe, para um avô, para uma avó ou para um filho, o que é muito pior, né? Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma mãe chorando desesperadamente porque a filha está na UTI com Covid e ela não tem mais informações, porque os médicos estão trabalhando e nem nós temos mais informações. Pouco tem a se relatar a respeito de um paciente de Covid. Está na UTI, está lutando pela vida e não tem muito o que falar sobre a evolução. Quem está na UTI com essa doença pode ter falecimento a qualquer momento ou pode se recuperar a qualquer momento. Mas isso acontece muito rapidamente. Não tem uma evolução, uma melhora no decorrer do tempo. E a mãe estava desesperada, chorando. Agora imagine essa mãe não ter essas informações e depois receber uma notícia do falecimento da sua filha e não poder se despedir. Nós assumimos um protocolo que já existe, não é um protocolo inédito, é um protocolo que existe, da possibilidade, com o pedido da família, um pedido especial, seria uma exceção de poder fazer um velório, claro, muito curto, com todas as restrições, porque eu falei isso publicamente. O problema não é o falecido. A pessoa que faleceu com a doença, ela já não transmite mais. Ela está isolada, ela não respira, ela não conversa, ela não tosse, ela não transmite com mais facilidade. O problema justamente é a família, porque se tem uma pessoa infectada que faleceu, a possibilidade de existir outras pessoas daquela família infectadas é grande. E a aglomeração acaba também transmitindo mais a doença. Essa é a nossa preocupação. Mas isso também está acontecendo em todos os lugares. Acontece no supermercado, acontece no comércio, acontece no ônibus. Ou seja, é uma situação bem difícil para se tomar decisões, mas nós queremos dar a essa população pelo menos o direito de despedida em caráter excepcional. Tomara que isso não ocorra com tanta frequência, mas a gente precisa prever isso também. Referente às academias, foram as primeiras a reabrir, né? O que fez o senhor liberar de início essa reabertura aos frequentadores? Cirlei, eu acho que a cidade de Ponta Grossa foi a primeira cidade do Brasil a liberar a academia. E se deu justamente pela responsabilidade dos donos de academia. De uma maneira bem direta, não era necessário ter nenhum decreto, não era necessário ter nenhuma proibição. Aliás, a interferência do setor público nessa situação, ela deveria ser mínima. Ela não deveria sequer fechar o comércio. Não deveria sequer fechar a questão da educação. Isso parte muito do respeito, do discernimento de cada cidadão. Porque um decreto pode fazer uma proibição, mas certamente se as pessoas quiserem burlar a lei, o farão. Infelizmente o brasileiro tem essa tendência de burlar o que está decretado, o que existe de determinação legal. Mas não é para as pessoas
se sentirem ameaçadas por uma legislação ou acuadas pela lei. Não, é simplesmente para tentar protegê-las, proteger a todos. Então, no caso das academias, quando vieram aqui os proprietários de academias e assumiram um compromisso, um pacto conosco para trazer todas as prevenções, todas as regulamentações para dar segurança para quem está frequentando as academias, nós perguntamos: vocês vão fazer isso? Vamos. Então vamos colocar na lei, porque se vocês não fizerem, as multas serão pesadas. Não, mas nós vamos fazer, então está aberto. E eles cumpriram à risca todas as determinações. Se todas as empresas, se todos os setores seguissem o exemplo das academias, provavelmente nós não teríamos mais nenhuma restrição na cidade. Outra liberação recente foi dos campus societies, mas sem campeonatos, né? Como que vai funcionar? A questão dos campus societies já foi diferente. Nós queríamos liberar os campus de society, mas existia uma corrente de que só poderia liberar os campos de society se tivessem campeonatos. Eu não entendo que seja o momento adequado para se fazer campeonatos com aglomeração, onde familiares, crianças estivessem lá para torcer pelos seus atletas. Me parece ser incongruente. E é isso que nos atrasou, porque diferente das academias, houve um consenso geral, todos queriam que a gente fizesse a liberação com as medidas restritivas adequadas. No caso dos campos de society, uma grande parte de empresas queria apenas abertura para campeonatos. Agora nós liberamos porque entramos num pré-acordo, não com todas as empresas, mas com a maioria das empresas, de que realmente não haja aglomeração, que não haja campeonatos. Com isso nós teremos uma certa segurança nos esportes a céu aberto. Prefeito, e desde o início do coronavírus, qual foi o lado positivo até agora e qual foi o lado negativo? Eu acredito que o ponto positivo foi o fato do povo de Ponta Grossa ter um discernimento maior do que outras cidades, do que outros lugares do Brasil. Eles entenderam, me escutaram, eu converso muito pela rádio, eu falo muito em lives, acabo até me tornando repetitivo, mas a população entendeu a preocupação e também a gravidade dessa doença. E com isso se preveniram de uma maneira mais geral. Existem as exceções, mas eu digo que Ponta Grossa tem menos exceções do que, por exemplo, Curitiba e outras cidades grandes. Então, infelizmente, se 100% da população seguissem as regras, as regrinhas básicas de prevenção, nós teríamos números menores ainda. Mas uma grande parte da população está seguindo à risca as medidas. É claro que ninguém mais aguenta usar máscara, é claro que as pessoas estão tristes, estarem reclusas, as pessoas estão entediadas, os jovens precisam sair, as pessoas precisam se relacionar, e a gente não está mais conseguindo segurar, depois de 6 meses, essa impulsividade, principalmente dos jovens. E isso, é claro, resultam em números maiores a cada dia. E mesmo com a pandemia, o comércio local da cidade continua crescendo, né? O que o senhor atribui a tudo isso? A cidade de Ponta Grossa hoje é a cidade que tem o maior crescimento no Brasil. Nós tivemos um número de crescimento do PIB em 10%, mesmo diante da pandemia. Nos últimos 3 anos, até 2019, nós subimos 30% nos últimos 3 anos. Aumento de PIB igual à China, aliás, melhor do que a China está crescendo 7% ao ano. Nós estamos crescendo 10% ao ano. É um outro país, a cidade de Ponta Grossa, dentro do Brasil, em matéria de pujança, de capacidade de promover novas frentes de trabalho, emprego. A economia está realmente em alta. E nós, diante da pandemia, temos algumas diferenças entre os outros municípios. Ponta Grossense, culturalmente, ele saía pouco para comer em restaurantes. O Ponta Grossense ele é mais caseiro. Com a pandemia, aumentou muito o consumo via delivery e mais empresas nasceram, mais restaurantes nasceram.
E o que aconteceu? Houve um consumo maior dessas pessoas, os restaurantes começaram a ter um faturamento maior, mesmo com menos clientes presenciais. E agora está retornando os clientes presenciais, mas não deixaram de lado o delivery. E isso quer dizer que as empresas praticamente dobraram. Não posso dizer que não é dobrar, mas aumentaram consideravelmente a sua produtividade e o seu faturamento. E isso também com relação à indústria. Nós temos as indústrias cervejeiras que produziram muito mais na pandemia. Nós estamos retornando muito mais rapidamente com o setor imobiliário, os grandes prédios, porque com a pandemia muitas pessoas tiraram dinheiro da poupança para fazer investimento em imóveis aqui no município. E é por isso que se vê tanta venda e tantos edifícios novos sendo construídos. Isso gera também novas frentes de trabalho, mais emprego, e a economia acaba se tornando um ciclo vicioso. Virtuoso, melhor dizendo. E o melhor, na minha opinião, é o melhor de tudo isso. O pontagrossense esqueceu de Curitiba. Isso é o principal. Nós, pontagrossenses, nós tínhamos uma cultura de comprar tudo em Curitiba. Ir para o shopping de Curitiba, ir passear em Curitiba, ir gastar com carro em Curitiba. Tudo era focado na capital. Hoje não. Hoje o pontagrossense, ele investe em Ponta Grossa. Ele compra o carro aqui, ele vai no shopping aqui, ele gasta agora nos restaurantes de Ponta Grossa, não precisa mais ir a Curitiba, ou seja, tornou-se completamente independente. E isso faz com que a economia vai crescendo ainda mais. Nós não paramos, a cidade ela não teve aquele baque. Primeira semana foi muito difícil para o mundo todo, mas logo a seguir, o setor produtivo, mesmo com os horários intercalados, o comércio conseguiu se recuperar muito mais rapidamente do que, por exemplo, Maringá, que tem o mesmo tamanho que Ponta Grossa. Ou seja, nós tivemos aí bons anúncios que requer mão de obra, investimento. No caso, por exemplo, dos viadutos, são 110 milhões de reais. Isso acaba voltando também para a prefeitura. O fato da gente também liberar o 13º, a primeira cidade a liberar o 13º com antecedência, isso fez com que o pontagrossense investisse na cidade. Isso acaba retornando para a economia. Como eu falei no setor imobiliário também, o crescimento exponencial da cidade. Com relação à UPA, nós estamos fazendo um investimento pesado na saúde, não é só por causa da pandemia, mas a pandemia vai passar e os benefícios vão ficar. Nós estamos falando aí de 30 UTIs que estão exclusivas para a Covid. Depois que tudo isso passar, vão ficar 30 novas UTIs para a cidade de Ponta Grossa, que foram feitas em 3 meses, em menos de 3 meses. Qual é o tamanho desse investimento? Estamos falando de milhões e milhões que ficaram para a cidade de Ponta Grossa. Quer dizer, nós não vamos mais nos preocupar com infraestrutura na saúde pública. Caso, por exemplo, do Hospital da Criança, que é a nova maternidade também. Nós temos um hospital novo, ficou para a cidade. Nós fizemos essa parceria com o governo do estado e com a universidade, porque nós precisávamos de espaço também no hospital universitário. E agora nós temos um hospital novo. Tudo isso fica como legado depois que nós passarmos pela prefeitura e depois que essa pandemia for embora também. Eu sempre falo que o principal do nosso governo está na educação. Que a educação, ela muda uma vida, uma geração inteira. E a nossa educação, ela é uma educação premiada. Nós ganhamos o principal prêmio na área de educação do Brasil. Nós conseguimos fazer 84 escolas novas. Inauguramos 84 escolas, todas em tempo integral. Hoje está fazendo falta a escola, porque não é só a questão pedagógica, que hoje também é reconhecida no Brasil todo, mas também a estrutura, as merendas, a alimentação balanceada, com vitaminas para as crianças. As crianças estão realmente num outro patamar. Então a nossa educação, ela é sem dúvida nenhuma reconhecida no Brasil hoje, uma das melhores educação, um dos melhores sistemas de educação do Brasil fica aqui na cidade de Ponta Grossa.
Mas você poder fazer um hospital infantil, você trazer UTIs, você realizar parques para que os pontagrossenses possam ter momentos agradáveis com a família, as pessoas terem orgulho da cidade. O principal de uma administração é você terminar a gestão e as pessoas estarem felizes com a sua cidade. Podem não estar felizes com a gestão ou com o político, mas estar feliz, orgulhoso da sua cidade é, sem dúvida nenhuma, o maior legado que uma administração pode deixar.